Bom, gente, a gente vai aqui para mais uma aula de processos estocásticos. A gente tinha visto na aula passada a matriz de transição, que são as matrizes, né? O que é uma matriz de transição? Uma matriz com todas as combinações possíveis, né, de você passar de um estado e ir para outro. A gente viu a forma de escrever a matriz, né? Tinha colocado aqui um exemplo da matriz de transição, essa matriz P. E aí, a gente terminou a aula anterior falando um pouco dos estados recorrentes, transientes. Então, o que seria um estado transiente recorrente numa cadeia de Markov com espaço de estados finito? Então, basicamente, um estado transiente é quando você está naquele estado, mas pode ser que você nunca mais volte para ele. Enquanto que o estado recorrente é um estado que, com certeza, em algum momento você vai voltar para ele. Então, por exemplo, um estado transiente seria o exemplo lá do apostador, o exemplo da ruína do jogador. O estado 1, 2, 3, ele é um estado transiente. Por quê? Porque pode acontecer de você ter $1, mas pode acontecer de no futuro você nunca mais ter $1. Que é quando a cadeia é absorvida ou pelo estado 0, pela ruína, ou pelo estado D, que é o número, a quantidade que o jogador fixou que ia parar, né, se ele atingisse aquele montante de dinheiro. Então, no caso, o estado 1 ele é transiente, o 2 ele é transiente, enquanto que o estado 0 ele é recorrente, porque a partir do momento que ele atinge o estado 0, ele nunca mais vai sair de lá. E a mesma coisa o estado D. Então, então na cadeia do jogador tem é, alguns estados transientes, que é do 1 até o D-1, e o estado recorrente vai ser o estado os estados absorventes, né, onde a cadeia absorve. E aí no caso da cadeia do Ehrenfest, que é o das bolas na urna, sempre vai ficar trocando, então nenhum estado vai absorver toda a cadeia. Então na cadeia do Ehrenfest, quando chega no 0, eu tenho 0 bolas na urna 1, obrigatoriamente no outro estado eu vou para o 1. E aí do 1 eu posso ir para o 2, para o 3, até chegar no total todas as bolas estarem na, na, na urna 1, né? Eu tenho D bolas na urna 1, então o que acontece com isso? Ele não absorve. No próximo passo eu vou ter D-1. Aí eu posso ter D-2 e assim por diante. Então a cadeia de Ehrenfest é um exemplo onde todos os estados são recorrentes. Então eu vou apresentar aqui onde eu parei o slide. Então tá aqui, ó. Então eu falei um pouco, né, dos estados, falei do exemplo do Ehrenfest, falei do exemplo da ruína do jogador. Agora a gente vai ver um pouco da decomposição dos espaços de estados. Eu posso ter não só um estado recorrente, mas eu posso ter um conjunto de valores recorrentes. Então eu posso ter que a gente vai chamar de conjuntos fechados. Então como é que seria a definição? Então considere uma cadeia de Markov com um espaço de estados finito. Então eu tenho lá uma cadeia de Markov onde eu posso construir a matriz de transição P. Então, um conjunto de estado C é dito fechado se nenhum estado de C vai para outro para fora desse conjunto. Então, o que isso quer dizer? Eu posso ter, dentro de uma cadeia de Markov, eu tenho lá D mais um estados, por exemplo. Então, eu posso ter dentro dela, sei lá, 3 ou 4 estados, onde a partir do momento em que a cadeia atinge um daqueles estados, ela vai ficar perambulando só dentro daquele estado. Ela vai ficar só não vai sair mais de lá. Então, nesse caso, o C é dito ser um conjunto fechado. Seria quando a cadeia fica sempre dentro daquele conjunto. Então, qual seria a definição formal aqui? Seria, então, se o X pertence a esse conjunto, vou desenhar aqui para melhor entendimento. Então, vamos supor que eu tenho um conjunto de todos os estados, vamos supor que aqui tem os estados da cadeia, vamos supor que esse aqui é o conjunto fechado. Então o que acontece? Vamos supor que tem 3 valores dentro desse conjunto. Então eu estou dizendo o seguinte, tem os valores fora dele, então a cadeia pode vir para esse, pode vir para esse, mas o que seria esse conjunto fechado? Significa o seguinte, a partir do momento em que a cadeia entra em algum desses 3 valorizinhos aqui, ela nunca mais sai daqui, ela vai ficar só perambulando aqui dentro. Ela nunca mais vai sair desse conjunto aqui, ela vai ficar andando só dentro desse conjunto. Então, quando a cadeia chega num conjunto e fica andando só dentro desse conjunto de valores, esse conjunto é um chamado conjunto fechado. Então, ele nunca mais vai sair para outro. Então, se o x estiver dentro desse conjunto e o y não estiver dentro desse conjunto, a probabilidade de eu sair do x e ir para um y
é zero para qualquer n. Ou seja, se eu estou num x dentro desse conjunto aqui, e o y é algum desses valores que estão aqui fora, a transição de x para y é zero, em qualquer tempo possível, porque a cadeia vai ficar só andando dentro desses valores aqui. Então, isso aqui daria para provar por indução, né, que isso aqui que vale para qualquer n. Então, não vale só para n igual a 2, para n igual a 3, vale para qualquer n. Então, o que significa? Se x pertence a C e y não pertence a C, então Pn de xy é igual a zero para todo n maior ou igual que 1. Então, para n igual a 1, isso aqui é verdade. Então, para n igual a 1, eu tenho que se x pertence a C e y não pertence a C, eu tenho o quê? Eu tenho que o P de xy é zero. A transição do x para y é zero. Agora, para n igual a 2, se o x pertence a C e y não pertence a C, o que é o P2 de xy? O P2 de xy, vamos lembrar a definição. Então, seria a probabilidade de eu sair do x e chegar em y em dois estados. Então, eu vou somar todos os caminhos possíveis que eu saio do x para o z, vezes a probabilidade de eu ir do z para o y. Agora tem uma coisa, o z são todos os caminhos possíveis, né, que eu posso sair do x para o z e depois do z para o y. Agora esse z aqui, os valores possíveis de z podem ou não estar nesse conjunto aqui. Então, pode ser que o z esteja dentro desse conjunto e pode ser que o z não esteja dentro desse conjunto. Então, eu poderia decompor essa soma aqui em somatória em todos os caminhos possíveis onde o z pertence ao conjunto C. Então, vai ser P de xz vezes P de zy, mais a soma agora dos y que não, do z que não pertence ao conjunto C. Então deixa eu reescrever aqui. Do z que não pertence ao conjunto C, da mesma coisa. Então eu estou decompondo essa somatória, os valores possíveis de z, eu estou separando os valores possíveis de z entre aqueles que pertencem ao conjunto C e aqueles que não pertencem. Vai ser P de xz vezes P de zy. P de xc vezes P de zy. Então, o que acontece? Se o z pertence ao conjunto irredutível, então, se o z pertence a C, como o y não pertence a C, então, para todo z que pertence ao conjunto irredutível, se o z está dentro desse conjunto, a probabilidade de z para y é zero. Então para qualquer z pertencente ao conjunto, ele nunca vai para o y, a probabilidade de zy vai para zero. E se o z não pertence ao conjunto irredutível, ou seja, se o z não pertence a esse conjunto, a probabilidade de eu sair do x e ir para o z é que passa a ser zero, porque do x eu só posso ir para valores de z pertencentes a esse conjunto. Então, ou vai ser zero de um lado ou vai ser zero do outro. Então, desse jeito aqui, essa probabilidade vai ser zero. E a mesma coisa a gente pode continuar fazendo para n igual a 3. Então, o que acontece para n igual a 3? O P3 de xy é igual a zero. Então, P3 de xy, eu tenho que provar que isso aqui é igual a zero. Então, P3 de xy, o que é? Eu poderia escrever como sendo a somatória em z de P2 de xz vezes P de zy. E aí, exatamente igual, aqui continua, né? Então, eu vou separar o z entre aqueles que pertencem a C e entre aqueles que não pertencem. Então, vou fazer aqui a somatória de z pertence ao conjunto, aquele conjunto irredutível, né? P2 de xz vezes
P de ZY mais a soma do Z que não pertence àquele conjunto, P de XZ vezes P de ZY. Bom, então se o Z pertence àquele conjunto, o que acontece? Ele não pode ir para Y, isso aqui passa a ser zero, né? Aqui tem um doisinho, né? E aqui, se o Z pertence àquele conjunto, se o Z não pertence àquele conjunto, ele vai cair nesse caso. Então, se o X pertence a C e qualquer Y que não pertence a C, eu acabei de provar aqui embaixo que a probabilidade em dois passos do X que pertence para qualquer Y que não pertence é zero. Então, eu vou usar esse P2 aqui para dizer que essa probabilidade aqui é zero. E aí, aqui tanto faz, né? Porque aqui já vai zerar. Então, a probabilidade em três passos também vai ser zero. Deu sair de um conjunto X que pertence a esse conjunto irredutivo e ir para um Y que não pertence. E a mesma coisa eu faço para 4. Então, para n igual a 4, como é que ficaria? O P4 vai ser a somatória do P3 vezes P. E aí a gente vai provando do mesmo jeito. Para 4, para 5 vai valer para todo n. Então, a gente pode fazer essa prova por indução. Supor que para n vale e mostrar que para n mais 1 isso aí também vale. Esse Pn mais 1 de x e y é igual a zero e a gente consegue fazer essa prova. Então, eu vou terminar a prova aqui. Então, porque muita gente não sabe o que é prova por indução, né? Então, o que é a prova por indução? A prova por indução é supor que vale para n. Vale para n. Então, o que eu estou dizendo que vale para n? Se x pertence àquele conjunto e o y não pertence àquele conjunto dos irredutíveis, ou seja, daquele conjunto onde a cadeia fica sempre dentro daqueles valores, eu tenho que o Pn de x e y é igual a zero. Então, o que eu vou fazer é provar para n mais 1. Então, eu quero provar que o Pn mais 1 de x e y, isso aqui é igual a zero. Como é que eu provo isso aqui? Eu vou ter que o Pn mais 1 de x e y, eu posso escrever isso aqui como sendo somatória em z, Pn de xz, todos os caminhos que eu faço de x para zn passos, depois do z eu vou para o y. E agora a gente vai dividir do mesmo jeito. Então, somatória em z, eu vou somar o z que pertence, então eu estou somando todos os valores possíveis de z. Então, dos valores possíveis de z, tem aqueles que pertencem ao c e aqueles que não pertencem. Então, eu vou dividir essa somatória em duas, entre aqueles que pertencem ao conjunto mais a somatória daqueles que não pertencem. Somatória de z não pertencente a c, Pn de xz, xz vezes P de z y. Então, o que vai acontecer aqui? Então, se o z pertence a c, então do c eu não posso ir para um outro y que não pertence. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Isso aqui vai ser igual a zero. Agora, para o z não pertencente a c, o que acontece? Se o z não pertence a c, do x, eu não posso ir para um y pertencente a c em n passos. Então, para eu ir de um x que pertence ao c para um z que não pertence ao c, eu vou usar essa suposição que eu fiz aqui. Então, estou supondo que isso aqui era verdade para n, então para n mais 1 também vai valer. Então, isso aqui vai ser zero. Então, essa probabilidade aqui, ela vai ser zero. Então, isso que são os conjuntos irredutíveis. Bom, então esse conjunto C, ele pode ser chamado também de conjunto fechado. Quer dizer que a matriz de transição, né, os estados vão ficar o tempo todo naquele conjunto de valores. Eu posso chamar também de ser um chamado conjunto irredutível, se todos os estados dentro daquele conjunto é recorrente. Então, se obrigatoriamente aquela cadeia sempre vai em todos os valores daquele conjunto,
esse conjunto é chamado conjunto irredutível. Todos os estados ali dentro são recorrentes, não tem nenhum estado transiente. Bom, então vamos ver aqui um exemplo. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente ver aqui dessa cadeia de Markov com esses estados aqui. Bom, então essa cadeia de Markov aqui tem 6 estados, né? Vai de 0 até 5. Aí eu vou pedir para vocês classificarem os estados transientes, recorrentes, quais são os conjuntos irredutíveis. Então, olha só. O que acontece com o estado 0? Ó? Do estado 0, eu posso ir para onde? O P00 é igual a 1. O P01 é igual a 0, então do 0 eu vou para o 0 e não vou para mais nenhum outro. Então, se eu cheguei no 0, eu fico no 0 com probabilidade 1. Então, a gente já consegue perceber que o 0 é um estado absorvente. Então, ele absorve. Quando ele chega no 0, ele não sai mais de lá. Agora, o estado 1. Do 1, eu posso ir para o 0, ou eu posso ir para o 1, ou eu posso ir para o 2. Eu não posso ir mais para nenhum outro. Aí, do 2, eu posso ir para o 1, para o 2, ficar no 2 ou ir para o 3. Eu posso ir para o 5 também, com determinada probabilidade. Assim por diante. Do 3 eu posso ir para o 3, 4 e 5. Do 4 eu posso ir para o 3 e para o 5. E do 5 eu posso ir para o 3 e para o 5. Para ficar mais fácil a gente ver os caminhos possíveis que a gente pode ir, o livro ele recomenda fazer isso aqui, ó. Pegar essa matriz aqui e colocar desse jeito aqui. Então, todo lugar onde tem probabilidade positiva, eu coloco um sinalzinho de mais, para saber mais ou menos de onde está indo para onde. Então, na hora de classificar os estados intransientes, recorrentes e os conjuntos fechados, eu não preciso, na hora de classificar em si, eu não preciso conhecer o valor da probabilidade, eu só preciso saber se existe uma probabilidade de ir para um lugar ou não. Então, no caso do 0, então do 0, ele vai obrigatoriamente para o 0. Então, o 0 ele vai para o 0, o 1 ele pode ir para qualquer um desses estados. Então a gente já pode perceber que o 1 é um estado, então o 0 ele é um estado recorrente. Ele é um estado recorrente porque é um estado recorrente, eu vou colocar entre parênteses absorvente. Porque quando ele chega no 0, ele nunca mais sai de lá. Agora o 1 a gente pode perceber que ele é um estado transiente, porque ele pode ir para qualquer outro valor, inclusive para o 0. Então esse sinalzinho de mais do 1 para o 0 quer dizer que do 1 eu posso ir para o 0, mas e se eu chegar no 0? Se eu chegar no 0, eu nunca mais saio dele. Então 1, eu sei que ele é um estado transiente. Transiente. E o 2? Também. Por quê? Porque o 2 eu posso ir para qualquer outro valor na cadeia de Markov, inclusive o 0. Então o 2 ele também é transiente. Agora e o 3, 4 e 5? Vamos ver aqui, acontece uma outra coisa muito curiosa aqui no 3, 4 e 5. Ó, o 3, eu não posso nem ir para o 0, nem para o 1, nem para o 2. Então do 3, obrigatoriamente, ou eu fico no 3, ou vou para o 4 ou vou para o 5. Ó. No 3, eu posso ir do 3, do 4 e para o 5. Do 4, tem um negócio esquisito aqui, deixa eu ver. Porque o 4, esse aqui é 0 na verdade, né? Deixa eu voltar aqui no coisa anterior. Isso aqui na verdade é 0. Deixa eu tentar corrigir. Pera aí. Tem uma coisa estranha aqui que eu percebi. Que é... Vamos ver aqui na hora de comparar. Eu vou diminuir um pouquinho a tela. Aqui, olha só, do 0 eu posso ir para o 1, né? Na verdade tem uns que são 0 aqui. Deixa eu... Do 0 eu posso ir para o 1, né? Do 1 eu posso ir para o 0, 1 e 2.
Do 1 eu posso ir do 0, 1 e 2. Do 0, 1 e 2, então daqui eu não vou, né? Nem do 3, nem do 4, nem do 5. Aí do 2 eu posso ir pro... Eu não posso ir pro 0 e não posso ir pro 4. Do 3, agora sim, aí aqui 0, 0, isso. Tem alguns errinhos aqui que eu acabei de achar. Pronto, agora a gente vai aumentar aqui de novo. Pronto, 0, 0, 0. Aqui é 0, aqui é 0 e 0. Pronto. Bom, então voltando aqui à explicação, o que acontece? Eu tenho que o 0 é absorvente, é recorrente. É recorrente. 1 e 2 é transiente. Ele pode ir do 1 para o 2 e nunca mais voltar. O 3, ó, do 3 eu posso ir para o 3, 4 e 5. Então eu posso voltar para o 3, 4 e 5. Do 3 eu não posso ir para o 0. Então, quando chega no 3, ele não vai ser absorvido pelo 0. Ele pode ser absorvido pelo 4 e pelo 5? Vamos ver. Do 4, eu posso ir para o 3 e para o 5. E do 5 eu posso ir para o 3 ou ficar no 5. Então, os estados 3, 4 e 5, então do 4, a probabilidade do 4 para o 4 é igual a 0. Mas o 4 é transiente por causa disso? Não. Por quê? Porque do 4 eu posso ir para o 3, olha só, eu posso ir do 4 para o 3, mas se eu vim para o 3 eu posso voltar para o 4 ainda. Então, o 4, e do 4 eu posso ir para o 5, do 5 eu posso ir para o 3 e do 3 eu posso ir para o 4. Então tem um caminho que eu posso voltar para o 4. Então nesse caso aqui, o 3, 4 e 5, eles são recorrentes. Por quê? Porque eles vão poder, eles não são absorvidos por nenhum outro estado. Então o que acontece com 3, 4 e 5? Então se eu estou no 3, por exemplo, deixa eu desenhar aqui, ó, se eu estou no estado 3, eu posso ficar no 3. Olha só, do 3 eu posso voltar para o 3, eu posso ir para o 4, eu posso ir para o 5. Se do 3 eu vou para o 4, do 4 eu posso ir para onde? Para o 3 e para o 5. Se do 3 eu vou para o 5, do 5 eu posso ir para o 3 ou para o 5. Então sempre vai ter um caminho onde eu posso voltar, e sair do 3 e voltar para o 3. E a mesma coisa do 4. Então do 4 eu posso ir para o 3 ou para o 5. Se eu for para o 3, eu posso ir para o 3, 4 e 5. Então se eu for para o 3, eu posso voltar para o 4. Se eu for para o 5, eu posso ir para o 3 ou para o 5. Aí se eu for para o 3, eu posso ir para o 3, para o 4 e para o 5. Então eu posso voltar para o 4. Então os estados 3, 4 e 5, o que acontece? Eu posso sempre existe um caminho onde eu posso voltar para aquele mesmo estado. Então nesse caso, o conjunto, se eu fosse classificar em transientes e recorrentes, o que acontece? O estado 1 e 2 são transientes, o estado 0, 3, 4 e 5, eles são recorrentes. O estado 3, 4, 0, 3, 4 e 5, eles são recorrentes. E dentro desses estados 3, 4 e 5, dentro desses estados 0, 3, 4 e 5, a gente vê que eu posso dividir em dois conjuntos irredutíveis. Entre o 0 é um conjunto só com ele mesmo, quando a cadeia chega no 0, nunca mais sai de lá. E quando a cadeia chega no 3, 4 e 5, a mesma coisa. Quando a cadeia chega no 3, 4 e 5, os únicos caminhos possíveis são os caminhos 3, 4 e 5, né? Que é esse desenho que eu fiz aqui à esquerda. Então são os caminhos, eu desenhei os caminhos possíveis do 3, 4 e 5. Eu não desenhei aqui o do 5, né? Mas do 5 é a mesma coisa. Do 5 eu posso ir para o 3 e para o 5 e assim por diante.
Então, então eu sempre vou poder voltar para um desses três. Se eu estou num desses três, eu sempre vou poder voltar para um desses três. Então, assim que a gente classifica os estados. Então, aí vocês podem fazer esse exercício, né? Classificar os estados, né? E então tem o 19, o exercício 19 e 20 do livro tem duas matrizes desse tipo aqui, onde vocês podem fazer essa classificação, né? Pegar uma matriz e vai ter valores diferentes e vai ter conjuntos diferentes irredutíveis. E aí vocês vão classificar os estados entre transiente e recorrente. Bom, então o que eu vou mostrar agora, ainda com relação à matriz de transição, são as probabilidades de absorção. O que seria uma probabilidade de absorção? Uma probabilidade de absorção, então como é que eu vou descrever ela? Então considere um conjunto C, um conjunto de estados irredutíveis. Então C é um conjunto de estados onde o que é um estado irredutível? Aquilo que eu acabei de falar. É um conjunto de valores onde a cadeia fica sempre perambulando dentro daquele conjunto e não sai mais de lá. Então, essa seria a probabilidade. Bom, então a probabilidade de absorção, que é dada por essa letra aqui, ρ, de C de x, vai ser a probabilidade de eu sair de x e eu atingir o C em algum tempo menor que infinito. Então, essa aqui seria a probabilidade de um estado x ser absorvido pelo conjunto C. Então, a cadeia começando num estado x, qual vai ser a probabilidade dela cair naquele conjunto? Então, se ela cai naquele conjunto, ela nunca mais sai daquele conjunto. E aí tem algumas contas que a gente pode fazer. Então, se o x já está naquele conjunto, ou seja, se esse x aqui... Deixa eu passar logo todos aqui, senão eu tenho que voltar com o lápis. Pronto. Então, se o x pertence àquele conjunto, ele já está naquele conjunto. Ele atingiu o tempo C logo de cara. Então, essa probabilidade aqui vai ser 1. Então, se o x está naquele conjunto, a probabilidade da cadeia ficar naquele conjunto vai ser igual a 1. Então, por exemplo, no exemplo anterior, eu tinha o 3, o 4 e o 5. Então, se o x igual a 5, por exemplo, a probabilidade da cadeia ser absorvida por aquele estado é 1, porque ele já está dentro daquele conjunto lá. Então, o conjunto 3, 4 e 5 ela vai ser absorvida. Então, a probabilidade, por exemplo, de 3 do conjunto C igual a 3, 4 e 5 de x, vou colocar x igual a 5 aqui. Agora não quer apagar. Isso aqui é igual a 1. Então, a probabilidade do 5 ser absorvido por esse conjunto aqui vai ser igual a 1. Agora, e se acontecer o seguinte, se eu tiver dois conjuntos irredutíveis, tiver dois conjuntos que absorve, onde esse C2 aqui é um outro conjunto que não é C1, não é o conjunto C, então a probabilidade de absorção vai ser 0. Então o que significa isso? Eu tenho dois conjuntos, a cadeia ou ela vai ser absorvida por esse ou ela vai ser absorvida por esse. Então se eu tiver um valor dentro, vou colocar aqui a câmera, então eu tenho lá dois conjuntos, eu tenho esse conjunto e esse. Então se a cadeia está dentro desse conjunto aqui, ela nunca mais vai para o outro, ela sempre vai ficar aqui. Então a probabilidade do valor que está aqui ser absorvido pelo outro vai ser igual a 0. E vice-versa, se a cadeia está aqui nesse conjunto, a probabilidade dela ir para o outro vai ser 0. Então é isso que essa probabilidade aqui quer dizer. A probabilidade de um estado de um conjunto irredutível passar para o outro é 0. Então, por exemplo, no exemplo anterior, eu tenho que a probabilidade 3, 4 e 5, né? O conjunto 3, 4 e 5 sugar o 0, ou seja, a partir do 0 eu ir para 3, 4 e 5, não existe essa possibilidade. Essa possibilidade ela é 0, porque a partir do 0 nunca mais saio dele.
E a mesma coisa o contrário. Então, se eu pegar qualquer valor aqui, 3, 4 e 5, a probabilidade do 3, 4 e 5 ser absorvido pelo zero também é zero. Porque se ele está no 3, 4 e 5, obrigatoriamente ele vai ficar no 3, 4 e 5. Então, se a cadeia está em outro conjunto, a probabilidade de absorção é zero. Se ela estiver naquele mesmo conjunto, a probabilidade de absorção é 1. Então, resta para a gente calcular as probabilidades de absorção dos estados transientes. Então, a conta mesmo que a gente tem que fazer aqui é só dos estados transientes. Se os estados são recorrentes, se eu tenho cadeias irredutíveis, eu não tenho essa conta. Então, o que eu tenho naquele exemplo lá? Vou até desenhar. Caiu aqui o microfone, peraí. Então, eu vou desenhar aqui. Abrir outra página, pronto. Então eu tenho naquele exemplo lá, eu tenho o conjunto 0, esse aqui é um conjunto. E esse aqui é o conjunto 3, 4 e 5. E para os estados transientes, eu tenho o 1 e o 2. Então o 1 ele pode ser absorvido por um desses dois conjuntos aqui. Então um ele pode ir para um lugar, para o outro, mas ele vai chegar uma hora que ele vai ser ou absorvido por esse, ou absorvido por esse. A mesma coisa vale para o 2. Então 2 é um estado transiente, ele pode ir para um lugar, para o outro, mas vai chegar um momento ou ele vai para zero, ou ele vai para esse conjunto aqui. Então, no caso onde quando eu tenho um estado transiente, como é que eu calculo a probabilidade de cada um desses estados ser absorvido por um ou pelo outro conjunto? Então, no caso onde eu tenho os estados transientes, a minha probabilidade de absorção é dada por essa conta aqui. Então, se x é um estado transiente, a probabilidade de absorção vai ser a probabilidade do x ser absorvido por um conjunto C em específico vai ser a probabilidade, a somatória de todos os y pertencentes a esse conjunto aqui, de eu sair do x e ir para o y, ou seja, eu posso ir direto para o y, mais a probabilidade de todo o z pertencente aos transientes, de eu sair do x para o z, e aí a partir do z ele vai ser absorvido pelo conjunto C. Então, o que eu estou dizendo aqui no caso daquele exemplo? Então, qual a probabilidade do 1 ser absorvido pelo 3, 4 e 5? Vai ser a soma de todos os caminhos possíveis do 1 para o 3, 4 e 5, mais a probabilidade de eu sair do 1 e ir para o outro transiente, que é o 2, ou para os outros transientes, caso tenham mais. E aí, a partir daquele estado transiente, eu vou para aquela cadeia, para aquele conjunto, para cadeia não, para aquele conjunto irredutível. Então essa vai ser a probabilidade de transição nos estados transientes. Deixa eu ver o exemplo que eu coloquei aqui, acho que vamos fazer para aquele mesmo exemplo. Deixa eu ver se é esse mesmo. É. Então vamos calcular. Então calcular a probabilidade de 1 e 2 serem absorvidos por um desses dois conjuntos. Um desses dois conjuntos. Então eu vou calcular aqui. Então primeiro vamos começar a fazer. Vou pegar o conjunto 3, 4 e 5. Então vamos calcular primeiro a probabilidade desse C, né? Agora eu estou chamando C de 3, 4 e 5, do 1 ser absorvido pelo 3, 4 e 5. Então como é que eu calculo essa probabilidade? Vamos ver aqui. Então vai ser a somatória de y pertencente a C. Então eu vou escrever exatamente igual a equação ali do slide, para a gente não ficar voltando. Vai ser a somatória de y pertencente a C, P de 1y, mais
a somatória de y pertencente aos transientes, P de 1 y, e aí a partir desse y que eu encontrei vai ser o ρ c y. Então a partir do y que eu chegar, né? Então no caso para i igual a 1 aqui, para o x igual a 1. Então eu posso ir do 1 para aquele conjunto C, é o 3, 4 e 5. Então essa probabilidade aqui vai ser o quê? Vai ser a probabilidade de 1, 3, mais a probabilidade de 1, 4, mais a probabilidade de 1, 5, agora mais. Agora, quais são os estados transientes? O 1 e o 2. Então, eu vou escrever aqui para o 1 e para o 2. Então, nessa somatória aqui, eu vou fazer para o y igual a 1 e para o 1 igual a 2. Para o y igual a 2. Então, vai ser P de 1, 1. De eu ficar no 1. E aí? Do 1 eu vou para o C, mais a probabilidade de eu sair do 1 e ir para o 2, vezes a probabilidade do 2 ser absorvido pelo conjunto C. Então, eu posso ir do 1, então, a probabilidade do 1 ser absorvido por esse estado aqui vai ser o quê? Vou desenhar aqui em vermelho para ficar mais fácil entender. Então, essa conta aqui seria o quê? Eu estou dizendo o seguinte, ó. Eu posso ir direto do 1 para esses valores aqui, sem fazer nenhuma escala. Vou do 1 direto, que é esse pedaço aqui. Do 1 eu vou direto. Mas só que do 1 eu posso ir para o 2. E do 2, a partir do 2 que eu vou para lá, para esse conjunto aqui. Então essa parte aqui seria o que? Seria essa aqui, esse caminho. Do 1 eu vou para o 2 e do 2 eu vou para cá. E outra coisa que pode acontecer, do 1 eu posso ficar no 1. E aí a partir do 1 eu vou para o conjunto, que seria essa possibilidade aqui. Então é isso que eu tô querendo dizer. Bom, então essa probabilidade P13, P14, P15, P1 e P12, ela está lá na matriz de transição. Vamos ver quais são essas probabilidades. Então deixa eu voltar ali no exemplo da matriz. Tá aqui, ó. Tá aqui. Então olha só, do 1 para o 0 é um 4, do 1 para o 1 é meio e do 1 para o 2 é um 4. Então, do 1 para o 1. Então, eu só tenho probabilidade do 1 para o 1 e do 1 para o 2. Então, se eu estou no estado 1, eu tenho 50% de ficar no 1 e 25% de ficar no 2. E outros 25% de ficar no 0 e de ser absorvido pelo outro estado. Mas, em questão às probabilidades do nosso exemplo aqui, então, do 1, eu tenho o quê? Eu tenho que essa probabilidade aqui é meio. E essa probabilidade aqui é 0,25. Então, no caso do 1, eu não consigo ir direto para o 3, 4 e 5. O único caminho vai ser ir pelo 2. Então, eu vou escrever na outra página. Deixa eu ver se é isso mesmo. Né? Meio do 1 e pronto. Então, a probabilidade do conjunto 3, 4 e 5 capturar o estado 1 vai ser o quê? Então, aquelas três primeiras somatórias é 0, né? Então, vai ser 0,5 ρ C, aqui é 1, mais 0,25 do 2 ser capturado pelo conjunto C. Então, perceba que a gente caiu num sistema de equações, ó. Rho de C1 vai ser 0,5, posso passar esse 0,5 por outro lado. Então, 1 menos 0,5 é 0,5. Então, eu vou ter o quê? Rho C1. Vou passar isso aqui para o outro lado. Menos 0,5 Rho de C1
é igual a 0,25 ρ de C2. Então, 1 menos meio é meio. Então, meio eu vou colocar 1 dividido por 2. 1 dividido por 2, ρ de C1 é igual a 0,25, que é 1 dividido por 4, né? 0, ρ de C2. Eu posso passar, né, o dividido por 2 para o outro lado, dividido por 4 para o outro, fica 4, eu posso dividir, mas aí o que eu vou ter aqui, 2 ρ de C1 é igual a ρ de C2. Então eu vou ter isso aqui. Agora, então eu descobri que a probabilidade da cadeia C do conjunto do estado 2 ser capturado pelo conjunto C é 2 vezes maior do que o conjunto C capturar o estado 1. Mas qual é esse valor exatamente? Então, para descobrir esse valor exatamente, a gente vai ter que calcular agora a probabilidade do 2 ser absorvido pelo conjunto C. Então, o que significa isso? Eu vou calcular essa probabilidade aqui, exatamente essa agora para o 2. Então, vou escrever pela definição agora para o outro conjunto transiente. Então, como é que fica isso? Então, isso aqui vai ser a somatória de y pertencente ao conjunto P de 2y mais a soma dos y pertencer ao conjunto transiente, de eu sair do 2 para o y, e aí a partir disso o conjunto y ser sugado para aquele conjunto C, o estado y ser sugado pelo conjunto C. Então isso aqui vai ser o que? Isso aqui vai ser, então o conjunto C é o que? É o 3, 4 e 5, né? Então vai ser P 2, 3 mais P 2, 4 mais P 2, 5 mais... Então, quais são os transientes? É o 1 e o 2. Então, aqui vai ser a probabilidade de ir do 2 para o 1, e aí o 1 ser capturado pelo conjunto C, mais a probabilidade do 2 para o 2 e o 2 ser capturado pelo conjunto C. Então, como é que eu desenho isso? Que eu acabei de escrever aqui. Então, a probabilidade do 2 ser absorvido por esse conjunto, eu vou desenhar em amarelo, seria o quê? Seria a probabilidade de eu ir direto para aquele conjunto. Então, a probabilidade de eu ir direto para aquele conjunto são essas três probabilidades aqui. Eu ir direto do 2 ou para o 3, ou para o 4, ou para o 5. Mais a probabilidade do 2 eu ir para o 1. E aí do 1 eu vou para aquele conjunto, que é exatamente essa probabilidade aqui. Do 2 eu vou para o 1 e do 1 eu vou para aquele conjunto, mais a probabilidade do 2 eu ficar no 2, e aí depois sim eu vou para aquele conjunto, que é exatamente essa probabilidade aqui. Então vamos ver ali na matriz quais são essas probabilidades do 2, 3, 2, 4 e 2, 5. Então vou voltar aqui, ó, do 2, ó. Do 2, 3 é 1/5, do 2, 4 é 0 e do 2, 5 é 1/5. Então vai ser 1/5 mais 1/5. Então aquele pedaço lá, esse pedaço aqui é 2/5, né? Então aqui é 2/5 mais a probabilidade de 2, 1. Qual é a probabilidade de 2, 1? Aqui, ó, do 2 para 1 vai ser 1/5, né? Do 2 para 1 vai ser 1/5. Então vai ser 1/5 ρ de C de 1, mais a probabilidade de 2 e ficar no 2 era 2/5, né? 2/5. Então vai ser 2/5 ρ C de 2. Então, qual é o meu resultado aqui? O resultado que eu tenho é ρ C de 2
vai ser 2/5 mais 1/5 ρc de 1 mais 2/5 ρc de 2. Então, o ρc de 2 vai ser igual a 2/5 mais 1/5 ρc de 1 mais 2/5 ρc de 2. Eu vou passar esse ρc de 2 para o outro lado, então fica aqui 1. Quando eu passo esse 2/5 para lá, eu passo subtraindo, fica 1 menos 2/5. Então, 1 menos 2/5 é o quê? É 3/5. 3/5 ρc de 2 vai ser igual a 2/5 mais 1/5 de ρc de 1. Aí eu posso multiplicar por 5 nos três lados só para assumir esse denominador aqui. Então, os dois têm dividido por 5 e eu vou ter que 3 ρc de 2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2 mais ρc de 1. Então vai ser igual a 2 mais ρc de 1. Então essa aqui é a outra equação que eu encontrei. Da função de ρ de 2 em função da ρ de 1. Bom, essa foi a primeira equação que eu encontrei. 2ρ de c de 1 é igual a ρc de 2. Então 2ρc de 1 é igual a ρc de 2. Então, para achar o valor de qualquer um deles, da probabilidade do 1 ou do 2 ser absorvidos, de qualquer um dos dois ρs, basta eu substituir. Eu posso substituir o ρc de 2 aqui por 2 ρc de 1. Aí vai ficar tudo em função do ρc de 1. Então, substituindo aqui, vamos ver, o ρc de 2 é o quê? Ele é 2 ρ de 1. Então, 3 ρ de 2 vai ser o quê? 3 vezes 2 ρ de 1. Vai ser igual a 2 mais ρ de 1. Então, 3 vezes 2 vai ser 6, né? 1 está aqui, eu passo para lá, subtraindo vai dar 5. 5 ρ de 1 é igual a 2. Então, eu vou ter que o ρ de 1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2/5. Então, a probabilidade do conjunto 3, 4 e 5 absorver o 1 é 2/5. Enquanto que a probabilidade desse conjunto absorver o 2, o que é o ρ de 2? Olha aqui nessa relação, ó, o ρ de 2, ele é 2 ρ de 1. Então, vai ser 2 vezes 2/5. Vai ser igual a 4/5. Então, a probabilidade do 1 ser absorvido por esse conjunto é 2/5, enquanto que a probabilidade do 2 ser absorvido por esse conjunto já é bem maior, é 4/5. Agora, vamos calcular para o outro conjunto, que é o 0. Então, a gente fez para o conjunto 3, 4 e 5, agora a gente vai responder para o 0. Então, agora, obter. Então, seria o segundo passo, né? O segundo passo, obter ρ. Obter ρ de 0, 1 e qual a probabilidade do 1 e do 2 serem absorvidos pelo 0 e não pelo 3, 4 e 5. Então, a probabilidade do ρ da cadeia ser absorvida pelo 1, eu vou escrever da mesma forma, vai ser a somatória de y pertencente ao conjunto C, mas só que agora o conjunto C é só o 0. Então, como o conjunto C é só o 0, eu vou escrever simplesmente a probabilidade, né? A probabilidade de eu ir do 1 para o 0, mais a somatória de y pertencente aos transientes, probabilidade de eu ir do 1 para o y e do y ser absorvido pelo 0.
Então aqui eu vou ter, então vai ser P de 1, 0, mais, então quais são os estados absorventes? 1 e o 2. Então vai ser P de 1, 1. E aí o 0 é absorvido pelo 1, mais P de 1, 2. E depois o 0 ser absorvido pelo 2. Então isso aqui é o Rho 0, 1, né? Então o que é o P de 1, 0? A gente já tinha calculado lá o P de 1, 0, preciso saber o P de 1 e o P de 1, 2, né? Então o P de 1, 0, voltando aqui para a matriz, ó, o P de 1, 0 é um quarto, o P de 1 é um meio e o P de 1, 2 é um quarto. Então vai ser um quarto, aqui vai ser um quarto, aqui vai ser meio e aqui vai ser um quarto. Então aqui eu tenho meio, Rho 0, 1, eu posso passar para o outro lado subtraindo, vai ficar meio, Rho 0, 1, 1 menos meio, né? Quando eu passo aqui para lá vai dar meio. Então isso aqui vai ser igual a 1 quarto mais 1 quarto Rho 0, 2. Eu posso multiplicar aqui tudo por 4, né? Para não ficar nada no denominador. E aí eu vou ter a primeira equação. Eu vou ter que 2 Rho 0, 1 vai ser igual a 1 mais Rho 0, 2. Então essa é a primeira equação que eu achei, para descobrir a probabilidade agora de absorção pelo zero, né? E agora qual vai ser o Rho 0, 2? Rho 0, 2 eu vou escrever do mesmo jeito, né? Mas só que tudo que é 1 agora passa a ser 2 aqui. Então vai ser a probabilidade de eu sair do 2 e ir direto para o zero, mais a somatória, né, do y pertencente aos transientes, probabilidade de ir do 2 para o y, e aí o zero sugar esse y. A probabilidade vai ser o Rho 0y. Então, essa probabilidade de 2, 0, eu acho que ela é 0 na matriz, né? Então isso aqui vai ajudar a gente a fazer as contas, ó, o P 2, 0 é 0. Então o único caminho que eu tenho de ir pro 2, do 2 para o 0 é do 2 eu ir para o 1 e depois do 1 eu ir para o 0. Então isso aqui vai ser 0. Então o meu problema se resume a quais são os estados transientes, 1 e o 2. Então vai ser o P de 2, 1 vezes Rho 0, 1 mais P de 2, 2 Rho 0, 2. Então eu vou calcular o P de 2, 1 e o P de 2, 2. Vou passar isso aqui lá para cima. Então o P de 2, 1, voltando ali para a matriz. Cadê o... Aqui o P de 2, 1 é 1 quinto, né? E o P de 2, 2 é 2 quintos. Então o P de 2, 1 é 1 quinto e o P de 2, 2 é 2 quintos. Então eu vou colocar lá. Então isso aqui vai ser 1 quinto, né? Cadê o lápis? Tá aqui. Então isso aqui vai ser 1 quinto e esse aqui vai ser 2 quintos. Então voltou lá para cima, voltou para baixo. Pronto. O Rho 0, 2 vai ser o que? Vai ser 1 quinto Rho 0, 1 mais 2 quintos Rho 0, 2. Então esse Rho 0, 2 aqui, 2 quintos, eu posso passar para lá subtraindo, fica 1 menos 2 quintos, fica 3 quintos. Então fica 3 quintos Rho 0, 2 é igual a 1 quinto Rho 0, 1. Então se eu multiplicar tudo por 5, eu vou ter que o 3 Rho 0, 2 é igual a Rho 0, 1. Então eu vou ter que o Rho 0, 1, a chance do 1 ser absorvido pelo 0 é 3 vezes maior do que o Rho 0, 2. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir nessa equação aqui.
Então, o ρ01, que é igual a 3 ρ02, eu posso pegar e substituir aqui nessa equação. Então, eu vou ter, vou escrever de outra cor aqui, só para a gente terminar, não vou abrir outra página. Então, se eu substituir aqui, o que, que vai acontecer? 2 ρ01 é o que? 2 vezes ρ01 é o que? 3 ρ02. É igual a 1 mais ρ02. Então eu vou ter 6 ρ02, o ρ02 eu passo para lá subtraindo, vai ficar 5 ρ02 é igual a 1. Então eu vou ter que o ρ02 é igual a 1 quinto. Então a probabilidade do zero absorver o 2 é 1 quinto. Agora a probabilidade do zero absorver o 1 é o quê? É 3 vezes isso. Ó. O ρ01 ele vale 3 ρ02, que eu acabei de encontrar aqui. Então o ρ01 ele vale 3 vezes mais, ele vale 3 quintos. Então essas são as minhas probabilidades de absorção. Então percebam que a probabilidade do 1 ser absorvido pelo 0 é 3 quintos, e a probabilidade do 1 ser absorvido pelo outro conjunto, 3, 4 e 5, que a gente encontrou aqui, ó, é 2 quintos. Ó. Então, o 1 tem uma probabilidade de 2 quintos de ser absorvido pelo 3, 4 e 5, e tem uma probabilidade de 3 quintos de ser absorvido pelo 0. Então, se eu somar essas duas probabilidades, vai dar 1. A mesma coisa vale para o 2. Então, a chance do conjunto 2 ser absorvido pelo 0 é 1 quinto. E a chance do conjunto 2 ser absorvido pelo 3, 4 e 5, que a gente encontrou aqui, ó, é 4 quintos. Então a soma sempre vai ser 1. Bom, então o que eu mostrei aqui, precisa fazer essas contas todas que eu fiz? Não precisa. Porque se eu tenho alguns estados transientes, eu tenho só dois conjuntos irredutíveis, ou seja, nesse caso eu tenho 3, 4 e 5 e o 0. Eu tenho só dois conjuntos. Então, tenho de um lado 3, 4 e 5 e o 0. Então, se eu calculo a probabilidade do 2 ser absorvido pelo 0, a probabilidade do 2 ser absorvido pelo 3, 4 e 5 é o complementar. É só fazer pelo complementar. Então, se eu calculei do 0, o outro conjunto vai ser o complementar. E aí a mesma coisa vale para o 1. A probabilidade do 1 ser absorvido pelo 0 eu calculo. E a probabilidade do 1 ser absorvido pelo 3, 4 e 5 é o complementar. Então, toda vez que eu tenho estados transientes e só dois conjuntos irredutíveis, eu faço só uma, não preciso fazer essas duas contas que eu fiz. Ou eu faço uma ou eu faço outra. Então, dessas duas contas aqui, então a gente começou a fazer pelo 3, 4 e 5, né? A probabilidade do 1 e do 2 ser absorvido pelo 3, 4 e 5. A gente chegou aqui nesses resultados. E aí depois fez para o 0, né? Chegou nesses resultados, não precisa fazer os dois, faz só uma. Nesse caso, eu recomendo fazer aquele conjunto que tiver menos valores, vai ser mais fácil fazer. Então, nesse caso aqui, para o 0 foi mais fácil. A gente fez menos contas para calcular a probabilidade do 1 e do 2 ser absorvido pelo 0. Então, se eu calculei isso aqui do 3, 4 e 5, eu faria só pelo complementar. Então precisa fazer para todos. Eu fiz aqui só para mostrar para vocês que vai dar exatamente o complementar, mas na prática vocês não precisam fazer os dois. Se tiver só dois conjuntos irredutíveis, basta fazer para um, né, que o outro vai ser o complementar. O problema é quando tem três conjuntos irredutíveis. Se tivesse três aqui, aí seria mais complicado, porque a soma dos três conjuntos é que teria que dar 1. Não seria meramente fazer pelo complementar. Teria que fazer pelo menos para dois conjuntos e aí o terceiro seria o complementar. Bom, então vou encerrar o assunto da aula de hoje. Aí vocês vão fazer alguns exercícios, que é exatamente o tema dessa aula, para vocês treinarem, né? Então tem alguns desses aqui que eu vou passar para vocês. O 19 e o 20 é bem parecido com o da aula de hoje. Então tentem fazer aí. Recomendo muito vocês fazerem o 19 e o 20, né? Depois de assistir a aula de hoje, para ver se vocês conseguem entender. Eu acho que no final do livro do Howell tem as respostas. Então vocês podem até ver se as respostas que vocês fizeram baixam com a que está no livro. E aí tem alguns outros exercícios que é relacionado a esse mesmo tema, né?
O 21, 23, 24 e 25 também vocês vão calcular essas probabilidades de absorção. Então eu vou encerrar a aula por aqui. Então, obrigado aí pela participação, não, né? Obrigado por ter assistido essa aula, né? E eu não estou achando o botão que encerra a gravação. Sair da tela cheia. Pronto. Agora sim.